dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas no peito quero outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Olá, meus caros irmãos e amigos, para nós é um prazer estar aqui em nome do programa A Voz da Esperança para partilhar convosco nesta feliz manhã de sábado a palavra de Deus. A voz é sempre nossa, mas a palavra é de Deus. E a palavra de Deus diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Meu grande abraço para todos vocês de Santo Antão a Brava, todos os membros da igreja, os amigos, aqueles que seguem o programa Voz da Esperança. Sois bem-vindos a mais este culto de adoração ao nosso grandioso Deus. A você que está na 11ª ilha, na diáspora, você também é bem-vindo ou bem-vinda ao nosso programa e que Deus te abençoe. Hoje celebramos o sábado aqui na terra, mas amanhã vai ser no céu. Eu espero você lá no céu. Vamos orar? Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, obrigado por este momento solene, neste santo e abençoado dia do Senhor, em que teu povo se reúne aqui como pelo mundo inteiro para partilhar a palavra de Deus, para comungar contigo e irmanados na mesma fé, preparando-se para esta vida e também para a vida eterna. Assista-nos em nome de Jesus. Amém. Renovados votos de um feliz sábado, que Deus ricamente
nos abençoe a todos e que a nossa adoração seja feita em espírito e em verdade. Eu vou ler o texto que vai nortear a nossa conversa esta manhã. O texto de base se encontra no livro de Isaías, no capítulo 35 e no versículo 8. Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura que eu vou fazer. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu vou vos falar do caminho para o céu. Mas antes de começar o estudo desta manhã, eu queria vos apresentar um lindo presente para você que ainda não tem uma Bíblia, para você que talvez tenha alguma dificuldade em adquirir uma Bíblia e nem sabe aonde encontrá-la. Caro amigo, aqui tens uma Bíblia toda novinha. Como eu costumo dizer, 0 quilômetros. Basta ligar para o número que está no rodapé. É só ligar e você recebe no seu domicílio uma Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é o livro que desafia os séculos. Do viajor, o guia mais seguro. Alguém teria dito, quanto mais a leio, mais a amo. Eu sei que você ama a palavra de Deus. Eu sei que você deseja obter uma Bíblia. Esta é uma oportunidade a não perder. Basta ligar para o número que está em baixo. Mas mais, eu tenho aqui comigo uma série de estudos bíblicos, guia de estudos bíblicos. A primeira série se intitula Ouvindo a Voz de Deus. Tem mensagens poderosas aqui dentro e uma forma prática de aprender a esfolhear, a estudar, a ler a palavra de Deus. Este livreto também pode ser seu. Basta ligar, custo zero, porque alguém pagou por você. Mas eu tenho comigo o segundo livro, o livreto, um guia de estudos bíblicos, intitulado A Fé de Jesus, ou A Fé em Jesus. É impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, se os justos viverão da fé, você precisa adquirir a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ligue de imediato e receba em sua casa 2 livretos, mais uma Bíblia, 0 quilômetro. Você vai fazer isso? Não perca esta oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde. E muitos já ligaram, muitos já receberam. Você também pode receber esta semana a sua Bíblia. O caminho para o céu. Dizem comumente que todos os caminhos levam a Roma. Mas no domínio espiritual, todos os caminhos não nos levam aos céus. Existe apenas um caminho, que até o louco não errará, porque será guiado pelo Espírito Santo. A palavra caminho aparece mais de 700 vezes nas Santas Escrituras. Mais de 700 vezes. São muitos os caminhos identificados pela palavra de Deus. Eu poderia apresentar-vos uma série de caminhos identificados, apresentados pela Bíblia. Mas, tendo em conta o fator tempo, eu vou apenas dar-vos alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vos dou se encontra no livro de Judas, no versículo 11. Judas, versículo 11, fala-nos de um caminho, o caminho de Caim. Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz a este respeito. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Notem, mais de 700 caminhos mencionados e identificados na Bíblia. O primeiro que eu vos apresentei é o caminho de Caim. Eu não vou
entrar em detalhes, mas vale a pena saber qual é o caminho de Caim para que você não caia também nesse erro de seguir o caminho de Caim. O segundo caminho, que é o segundo exemplo que eu vou vos dar, se encontra no livro de São Pedro, na sua segunda carta. O apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2 e no versículo 15, ele nos diz o seguinte, vou ler o texto para você. Veja só, 2, versículo 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Esse é o segundo caminho. O primeiro, caminho de Caim. O segundo, o caminho de Balaão, que recusou obedecer para seguir o caminho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Terceiro caminho, terceiro exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 19. A minha Bíblia diz o seguinte, não se esqueça de abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. 15, versículo 19. A minha Bíblia diz o seguinte, o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O terceiro exemplo é o caminho dos preguiçosos. Vocês sabem, os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. E o quarto caminho, que é o quarto exemplo que eu vou vos dar, se encontra no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 17. Ali São Paulo fala-nos do caminho da paz. Buscai a paz, se possível, tendes paz com todos os homens. O mundo precisa de paz. O mundo está agitado, as guerras. Mas o príncipe Emanuel, que é o príncipe da paz, há de pôr cobro a esse sistema de coisas. O dicionário de Aurélio define caminho como sendo uma faixa de terreno que os homens transitam. Também fala de uma estrada, uma vereda, direção, rumo, destino, espaço percorrido ou a percorrer ainda. Essa é a definição que o dicionário de Aurélio nos traz. Qual é o seu caminho, meu irmão, minha irmã? Qual é o caminho que você tem seguido até o dia de hoje? Você sabe? Você conhece o seu percurso, o seu caminho? Qual é o seu caminho? Estás caminhando para onde? Você sabe de onde vieste e para onde vai? Você sabe quando é que vai? É preciso se identificar com o caminho que leva à vida. A grande verdade é que todos esses caminhos mencionados na palavra de Deus se resumem em apenas 2 caminhos. Mais de 700 caminhos nós encontramos nas Santas Escrituras. Mas eles se resumem em 2 caminhos. E quais são esses 2 caminhos a seguir? 1, o caminho da morte. 2, o caminho da vida. O caminho da morte nos leva à destruição, nos leva à perdição. Desse caminho, que Deus nos livre, Nosso Senhor. O segundo caminho é o caminho da vida, o caminho que nos leva a Cristo, o caminho que nos leva à vida, a vida eterna, vida abundante. Qual é o seu caminho? Qual é o caminho que estás a seguir, meu irmão, minha irmã? Pensa nisso. Não siga nenhum caminho de olhos vendados, mas descubra o verdadeiro caminho. O profeta Jeremias, ele escreveu no capítulo 21 e no versículo 8, ele diz o seguinte, abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura que eu vou fazer. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. 2 caminhos. O da vida e o da morte. No livro de Deuteronômio nós lemos, eis que ponho diante de vós o caminho da vida ou o caminho da morte. Escolha, porém, o caminho da vida para que vivas tu
e a tua família. O caminho da morte, que leva à perdição, à destruição, à separação do homem com o seu Deus, desse caminho nós não queremos. Para nós não queremos para ninguém. E quando Deus sugere dois caminhos, Ele respeita a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, a nós escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. O que o homem semear, diz Paulo, isso ceifará. Mas ele sublinha, escolha tu, porém, o caminho da vida, para que vivas tu e a tua casa, tu e a tua família. No livro de Provérbios, no capítulo 14 desta vez, e no versículo 12, a minha Bíblia diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece direito. O homem não sabe escolher por si só. Ele não consegue. É só com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Ele pode dizer, esse é o bom caminho, eu vou andar nesse caminho. Pode ser o caminho da morte. Porque há caminho que ao homem parece direito, mas que, ao fim e ao cabo, dá em caminhos de morte. Eu vou-vos contar uma parábola do filho pródigo moderno, um certo jovem de nome Mustafa. Criou num lar cristão. Seus pais eram devotos cristãos. Iam à igreja, participavam na ação missionária, iam à escola sabatina, devotos cristãos. E ele, Mustafa, criou nesse ambiente onde se praticava a religião. Ele foi crescendo, e quando se tornou jovem, ele decidiu ir para um outro caminho. Os pais tentaram dissuadi-lo, tentaram interpelá-lo a não encetar um caminho que não seja o caminho de Deus. Mas ele não quis obedecer, se submeter às orientações do pai. E assim ele foi. Ele foi para o mundo, deixou a igreja, abandonou Deus, o caminho que leva à vida, e entrou no mundo das drogas, na promiscuidade, no álcool. Levou uma vida desregrada completamente. Isso por 5 longos anos. Um belo dia, ele se sentiu mal. Qualquer coisa não ia bem com o seu corpo e foi procurar um hospital. Foi procurar um médico para ver o que é que estava a acontecer com ele. Feitos os exames, todos os exames, os resultados apontaram que ele tinha uma doença grave. Contraiu o vírus da SIDA. Caindo em si, viu a pobreza, a desgraça em que entrou. Começou o tratamento, mas o seu corpo era muito frágil. Um belo dia, decidiu voltar para a casa dos pais. Os pais são sempre pais. E receberam-no com alegria. Depois, ele revelou a sua condição de doente. Imaginem só a cena. Este jovem que criou no temor do Senhor, na igreja, mas um dia decidiu sair do caminho para buscar atalhos. Caminhos que pareciam bons caminhos, mas que o conduziram fatalmente. E os seus dias estavam regredindo, seguindo a direção da sepultura. Mas antes, ele fez as pazes com Deus. Ele se batizou de novo e tentou participar nos programas da igreja, ser diácono, mas já não tinha mais forças para o fazer. Ele se arrependeu por ter deixado o caminho do Senhor. O pai recebeu de volta. Esta imagem do pai dá-nos a entender que Deus está disposto a nos receber.
Jesus Cristo teria dito na sua palavra: todo que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Concluindo esta história, vale a pena sair do caminho para o céu? Vale a pena? Reflita nesta história de Mustafa. Vale a pena querer experimentar ou se envolver com o mundo das drogas, o mundo do álcool, da promiscuidade, da criminalidade. O mundo não tem nada para nos oferecer. Jovens, Deus precisa de vocês, da vossa capacidade, da vossa potencialidade, dos dons e faculdades que se encontram em vocês. Nunca pensem em deixar o caminho do céu para seguir o caminho do mundo, o caminho da morte. Não é melhor reforçar a vida espiritual, caminhando com Jesus em direção ao céu? Vale a pena, pois podemos ter uma vida estável, equilibrada aqui na terra, com a bendita esperança da vida eterna quando Jesus regressar nas nuvens dos céus. Bem disse Salomão: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. Vamos ler com Provérbios, com Salomão, no capítulo 10 e no versículo 17. A minha Bíblia diz o seguinte: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que abandona, despreza a repreensão, a correção, anda em caminho errado. O caminho da vida é de quem guarda o ensino segundo um assim diz o Senhor. Meus caros amigos, a palavra de Deus diz ainda no livro do Salmo 119, no livro de Salmo 119, versículo 9, nós lemos o seguinte, notem: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Como manter-se puro o caminho do jovem? Como se purifica o caminho do jovem? Seguindo os conselhos exarados nas Santas Escrituras. Meus caros amigos, o caminho da vida é o caminho para o céu. Esse é o nosso desejo para nós e para todos aqueles que nos ouvem, que nós sigamos à risca o caminho que leva aos céus. Não é coisa fácil, naturalmente. Nós vamos ler mais um pensamento do sábio Salomão. A gente tem muito que aprender com ele. No capítulo 15 e no verso 24. A minha Bíblia diz o seguinte: para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, isto é, para o céu, a fim de evitar o inferno embaixo. O céu em cima, inferno embaixo. E quem pode evitar? É aquele que é sábio e que anda no caminho da vida, que o leva para cima. Caros amigos, este é o nosso desejo. Seguir o caminho que nos leva para cima, para a frente e para a vitória com Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a grande pergunta é: quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem é o caminho para o céu? Só a Bíblia fornece a resposta. No livro de São João, no capítulo 14 e no versículo 6, nós temos a resposta para esta áurea pergunta: quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem, quem é o caminho? Jesus é o único caminho que leva à vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Onde encontrar Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Não há outra saída. O caminho se encontra aqui no Evangelho. A palavra de Deus demonstra o caminho. Ele é o caminho e nós precisamos andar nesse caminho. Precisamos segui-lo. Precisamos amar a Jesus e fazer a sua vontade. O sábio anda no caminho
que leva para cima. O louco anda no caminho que leva para baixo, para o inferno. Como é que como é que nós podemos seguir no caminho que leva para o céu, que é o Senhor Jesus Cristo? Como seguir esse caminho? Meditando a palavra de Deus. Bem-aventurado o jovem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não pense em coisas ruins desta vida. Não tenha pensamentos negativos. Não, pense pela positiva. Medite dia e noite na palavra de Deus. É uma das formas de seguir o caminho que leva aos céus. 2, orando todo o tempo. Se você é jovem, quer ver seu caminho purificado, se você quer honrar o seu compromisso, seja um jovem de oração, seja um homem de oração. A família que ora unida permanece unida. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Se você quer persistir neste caminho que leva aos céus, persista em orar. Número 3, culto familiar. Você que já é pai, você que tem uma família, você saiba que é o sacerdote do lar. Deve cuidar da sua família e dirigir os cultos matutinos de manhã e os cultos vespertinos à noite. Começar o dia com Deus e terminar o dia com Deus. Isto ajuda a família, os filhos, a seguir o caminho que leva aos céus. 4, frequentar aos cultos da igreja. Vejam, imaginem as pessoas que vivem atualmente em países onde há guerra, onde as bombas é o pão de cada dia. Imaginem como ir à igreja. Os países sacudidos por um terremoto, por exemplo, por um sismo. Como é possível ir à igreja? Imagine aqueles 12 ou 13 países onde a liberdade de culto não é prática, não existe. Como ir à igreja? Mas você tem possibilidade, tem meio de transporte, tem igreja em todos os bairros da cidade, em todas as ilhas, mas você não vai. Por uma mínima coisa, deixa de ir à igreja. Uma forma de seguir os caminhos de Jesus é ser assíduo aos programas da igreja. O último é testemunhando. Diz a Bíblia, vós sois minhas testemunhas, vós sois meus representantes, meus embaixadores. É a palavra de Deus que o diz. É uma das formas também de se manter ou de seguir o caminho que leva aos céus. No caminho para o céu, nós enfrentamos tormentas, nós enfrentamos tempestades, nós enfrentamos provações, angústias e dores. Que o Senhor, diz a serva do Senhor, não nos prometeu um caminho coberto de rosas sem espinhos. Há dificuldades. Aliás, é chamado caminho estreito. Para demonstrar essa estreiteza, demonstra a dificuldade de seguir neste caminho. Afinal de contas, é o caminho estreito, difícil. Mas o Senhor promete estar conosco para nos ajudar. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum, capítulo 1, versículo 3. O salmista traz-nos a solução. No Salmo 37, verso 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Na sua caminhada para os céus, você está sempre sofrendo angústia, dificuldades, problemas na família, doença terminal, trabalho, vida espiritual fraca. Tudo isso pode acontecer,
conosco nesta caminhada rumo aos céus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abra o seu coração e humildemente, através da oração, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meus caros amigos, Jesus também sofreu, mas ele continuou o caminho. Ele não voltou atrás. Ele não recusou avançar. Não retrocedeu. Ele foi injustiçado. Ele foi humilhado, mas foi fiel até a morte, como diz Paulo, morte de cruz. Não é hora de desistir do caminho para o céu. Não é hora de desistir. É hora, sim, de perseverança, muita fé e certeza da esperança que nos aguarda amanhã. Não é tempo de voltar atrás. Meu caro jovem, você é tentado, você é exposto, mas resista. Santiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Antes, caro jovem, tenha em atenção a meditação da palavra de Deus, a oração, frequência aos cultos, participação em todos os programas espirituais da igreja, para que você cresça em graça e estatura. Concluindo, são dois caminhos bem distintos, o largo e o estreito. Jesus diz, mas entre pelo caminho estreito, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, caminho da morte. Siga o caminho estreito. Jesus diz, esforçai-vos, porque há dificuldades, há problemas, há lutas a vencer, mas depois da luta vem a coroa. Não pode ser coroado se não lutar. Um leva para a morte e o outro leva para o céu. Reflita na recomendação de Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e no versículo 40, o texto sagrado diz, esquadrinhemos os nossos caminhos. Notem, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Mustafa foi, abandonou o lar, os pais, mas um dia voltou. E quando nós voltamos para Deus, Ele nos dá as boas-vindas e torna cada um de nós uma nova criatura, nos considerando como se nunca tivéssemos pecado. Esquadrinhemos os caminhos. Os caminhos do Senhor são eternos. Abacuque 3, versículo 6. Jeremias 6, versículo 16 diz, ponde-vos à margem no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas e andai por ele. Perguntai pelos caminhos antigos e andai por eles. Caros irmãos e amigos, sigamos vitoriosamente para o céu, olhando atentamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos ajude a amarmos esse caminho e segui-lo hoje, amanhã e sempre. Hoje, amanhã e sempre. Eu vou terminar com uma recomendação do sábio Salomão, desta feita, no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a seguir os seus caminhos, porque os seus caminhos são deliciosos. Ainda que surjam problemas ou dificuldades, são deliciosos andar com Cristo. Ele diz, todas as suas veredas são paz, segurança, alegria, felicidade, perdão. É a árvore da vida para os que a alcançam e felizes são os que a retêm. Guardemos essa recomendação do sábio Salomão e permitamos que Deus nos segure pela mão para continuarmos o caminho rumo aos céus.
que ninguém fique para trás, que ninguém olhe para trás, que ninguém troque o céu pelo mundo, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Continuação de um lindo sábado, continuemos nossa caminhada, apesar das dificuldades, continuemos firmes, porque o Senhor promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar? Santo Deus e bom Pai que estás nos céus, há vários caminhos pelo mundo, mas um só nos leva aos céus. E esse caminho é Jesus, que nós encontramos nos Evangelhos, nós encontramos nas Santas Escrituras. Permita, ó Pai, que nós possamos continuar seguindo esse caminho que leva à vida e nunca almejar, desejar, voltar atrás e seguir o caminho do mundo que leva à destruição, que leva à morte. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão através de Jesus Cristo. Ajuda-nos, porque de nós mesmos nada podemos fazer, mas em Cristo nós somos mais do que vitoriosos e um dia, claro, que nós chegaremos às mansões eternais. Despede-nos em paz, proteja-nos em nome de Jesus. Amém.